que consumiu tudo o que Gideão tinha trazido. Para que ele soubesse que aquele chamado tinha vindo de fato do Senhor. Depois ele vai em outras situações, Senhor, não se ire comigo. Não, é como quem diz assim, eu sei que eu estou sendo inoportuno, mas é só para eu ter certeza que o Senhor vai comigo. E aí, por outras vezes, o Senhor é posto à prova por Gideão e o Senhor ali atende à solicitação para que ele soubesse, sou eu quem estou te enviando, sou eu quem vou contigo. Quando a gente fala de chamado, nos vem todas essas situações e eu tenho certeza que aí, no lugar em que os irmãos estão sentados, existem de fato muitos pastores, futuros pastores, como foi com o irmão Alexandre lá, no caso da Miriam. Muitos ministros de louvor, eu sei que existem. Mas é que como é mais profundo do que isso, o Senhor ele já tem colocado no seu coração o primeiro passo que você precisa dar. Quantos aqui são casados? Se você é casado, irmão, antes de ser pastor, antes de ser obreiro, antes de ser um músico na casa do Senhor, você já foi chamado a ser sacerdote dentro da sua casa. Cuidar e ministrar o coração da sua esposa. Não é? Cutuca os maridos aí, a irmã está cutucando o marido ali, ó. Cuidar e ministrar, ensinar o coração da sua esposa. Quantas mães aqui neste lugar? Ergam as mãos. Quantas mães aqui neste lugar? Irmãs, antes de sermos componentes do círculo de oração, antes de sermos líderes, antes de sermos qualquer coisa na casa do Senhor, o chamado que o Senhor nos fez foi criar homens e mulheres que vão povoar o céu. Não tem nada mais importante do que isso. Quando eu digo que é mais profundo, eu quero reforçar aqui que dentro das nossas casas é de onde sairão os pastores, é de onde sairão os obreiros, é de dentro das nossas casas que sairão os missionários. A igreja ela começa de lá para cá. A igreja começa de dentro das nossas casas até chegar aqui no lugar da adoração. É de lá que sairão os profetas. É de dentro da nossa casa que sairão homens fortes, diferentes ali de Gideão, que vão começar a colocar empecilho em tudo, mas que, Senhor, eu não tenho condições, mas eu acredito que é o Senhor que está me conduzindo. É de dentro das nossas casas, irmãos, todas as vezes que eu tiver oportunidade, quantas vezes for necessário, eu vou bater na mesma tecla, sempre. O poder de Deus emana de dentro das nossas casas até chegar aqui no lugar da adoração. Aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de se rasgar, aqui é lugar onde nós nos reunimos em torno daquele que é santo. Mas o poder de Deus, a direção do Senhor tem que sair de dentro das nossas casas. Precisa. E se o pastor me der a oportunidade para ministrar aqui em cima desse altar 500 vezes mais, eu vou bater na mesma tecla 500 vezes mais. A nossa responsabilidade dentro, do portão de dentro, do portão para dentro de casa, é muito maior do que aquilo que nós viemos fazer aqui. É muito maior do que nós viemos fazer aqui. Quando eu digo que quando o Senhor ele coloca algo nos nossos corações, Ele se encarrega de deixar claro, sou eu que estou conduzindo. Se os irmãos observarem quantas vezes nos últimos dias nós chegamos aqui e alguém foi tocado pelo Senhor para que nós levantássemos um clamor pelos nossos filhos. Quantos irmãos já perceberam a quantidade de vezes, muitas vezes, não poucas vezes, o Senhor tem usado pessoas aqui de cima do altar. Ergamos um clamor em favor dos nossos filhos, em favor das crianças. Quantas pessoas têm sido movidas pelo Senhor aqui em cima desse altar para dizer assim, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pelas nossas famílias. Sabe por quê? Porque os dias que nós temos vivido, irmãos, tudo está pervertido. Tudo que era valor, tudo que era princípio,
Sem religiosidade, irmãos. Eu estou falando de valores, de princípios, de coisas que não se negociam, de coisas que não se pode abrir mão, de coisas que são inquestionáveis. Não se pode questionar valor e princípio, André, não pode. Não podemos. Um dos princípios que nós temos negligenciado é a nossa casa, é a nossa família. Nós temos negligenciado. E isso é inquestionável. Família, homem, mulher e filhos, homem, mulher e prole. Isso é inquestionável. Inquestionável. Não há argumentos contra a família. Não há argumentos. Nós formamos cidadãos. Nós formamos crentes, homens e mulheres que vão morar no céu, que vão povoar o céu. E se o Senhor ele tem nos direcionado, ore pelas crianças. Ore pelos seus filhos. Se levante com poder dentro da sua casa em favor da sua família. É porque lá fora, tudo isso que tem tentado, que tem tentado perverter, desconfigurar, vai afetar de maneira estrondosa o nosso futuro. Porque os nossos filhos não ficam conosco 24 horas do nosso dia. Eles saem, eles vão para a escola. E o meu papel como mãe, o seu papel como pai, é formar um cidadão do céu. Que vai chegar na escola e vai ouvir muitas coisas. Que vai chegar lá fora e vai ver muitas coisas. Muitas coisas. Mas a fé que vem de Deus e a orientação que veio de você vai permanecer no coração do teu filho. Irmãos, eu posso estar sendo leviana no que eu vou dizer aqui, se eu for, que o Senhor tenha misericórdia da minha alma, mas eu preciso dizer. Muitas das jovens e adolescentes que nós perdemos, sabe? Você se lembra de muitas que um dia estiveram aqui, ó, servindo ao Senhor. Talvez não aqui neste altar, mas alguém lá na sua família. Alguma jovem, alguma adolescente lá na sua família. Eu quero dizer a você, eu penso que muitas dessas meninas que saíram daqui, saíram porque tinham a sua fé minada dentro da escola e nós não percebemos. Muitas das jovens e adolescentes que um dia serviram ao Senhor, que um dia foram instrumentos nas mãos do Senhor, muitas tiveram a sua fé, tiveram a sua visão de cristianismo minados fora das nossas casas, fora das paredes desta igreja. Se eu estiver sendo leviana, que o Senhor tenha misericórdia de mim, mas que sirva pelo menos de alerta aqui. Nós não podemos negligenciar, não podemos. Sabe por quê? Porque outro dia, conversando com algumas irmãs, nós chegamos num determinado assunto que diz assim: quantas jovens de seus entre 18 e 25 anos querem se casar, que você conhece? Quantas? Entre 18 e 25 anos que diga assim: eu estou me preparando para me casar, para constituir uma família. Quantas você conhece? Se você conhece, eu tenho certeza que é a minoria. Sabe por quê? Porque mulher não precisa. Para quê? Constituir família, perder a sua vida, perder a sua juventude, cuidando de um marido, cuidando de filhos. Isso é algo que a sociedade impõe. Isso é uma construção social. As meninas, as mulheres não querem mais constituir família. E a gente acha isso bonitinho, né? Porque o que tem pensar primeiro na faculdade? O que tem pensar primeiro em uma vida bem estruturada financeiramente falando? O que tem? Esse empoderamento, irmãs, tem criado na nossa sociedade homens bananas. Homens que não são capazes de honrar a mulher que tem.
Homens que não são capazes de conduzir a educação e a condução dos filhos. Quando a gente acha todas essas coisas muito bonitinhas, quando a gente é muito a favor desse empoderamento que tem dito lá fora, nós temos permitido que homens bananas nasçam. Desculpa o termo, mas é bem isso. É bem isso. Homens que não têm capacidade de conduzir a própria casa. Porque nós temos permitido que destruam, que desconfigure princípios que são bíblicos. Princípios que são bíblicos. Sabe o que os nossos jovens escutam daqui para fora, da porta de casa para fora? Que é necessário ele defender uma causa, ele precisa defender uma causa. Ele precisa defender a causa do pobre. Ele precisa defender uma causa que defende o preto. Ele precisa defender uma causa. E olha, isso tudo, na teoria, é muito bonito. É muito bonito, pastor. A gente precisa tomar cuidado, porque nos ambientes acadêmicos, por exemplo, você se questiona. Mas isso que essa pessoa está falando é verdade. Eu preciso defender uma classe específica, porque, coitados, eles são a minoria. Eles são coitadinhos. É isso. É isso. E eu digo para os irmãos, porque essa semana eu ouvi, assim, em meio a um discurso desse, bem bonito, sabe? Em meio a um discurso desse, assim, agora o nosso trabalho está sendo direcionado para as escolas. Porque nós entendemos que não adianta ficar batendo na mesma tecla com o adulto, nós precisamos ensinar as crianças. Alguém importante dentro de um município aí. Nós precisamos ir para a escola, porque as crianças precisam ser ensinadas. Em meio a esse discurso bonito, que você precisa defender os nossos filhos estão se perdendo em meio a esse discurso bonito. Os nossos jovens, os nossos adolescentes têm se perdido no meio desse discurso bonito e abrindo mão de princípios. Quando Deus chamou a Gideão para tirar o povo da opressão dos midianitas, sabe por que foi? Os irmãos sabem por que foi? Porque o povo tinha se corrompido de novo. Porque o povo tinha se entregado à idolatria de novo. De novo. Não por uma, não por duas vezes o Senhor usou profetas para dizer: vocês estão subjugados, vocês estão debaixo de uma nação, porque vocês se esqueceram da onde eu tirei vocês. Vocês se esqueceram que eu tirei vocês das mãos dos egípcios para dar liberdade, mas constantemente vocês voltam para a vida de idolatria. Vocês voltam para o pecado. Quando o Senhor chamou a Gideão foi por causa disso. E eu quero dizer a você, você vai sair por aquelas portas e você não é inocente, porque o Senhor tem dito aqui nesta noite. O seu chamado é esse, se levanta. Se levanta para que os seus filhos sejam moradores e cidadãos do céu. Se levanta. Antes que o Senhor te chame para fazer qualquer coisa, irmãos, eu não estou aqui diminuindo a importância de nada que acontece aqui dentro, tá? Nada. Porque aqui é a reunião dos santos nesse dia. Porque aqui se reúnem santos para adorar a um Deus santo. Nada aqui pode ser diminuído. Nada, nenhum louvor que é entoado aqui pode ser diminuído. Nenhuma pessoa que se propõe a fazer nada aqui pode ser diminuído, porque nós estamos no lugar, como o pastor Adilson sempre diz, aonde o Senhor ordena a bênção. Aqui é uma reunião de santos, nós viemos aqui para adorar um Deus poderoso. Só que isso daqui só acontece de maneira genuína, verdadeira, se aqueles que entrarem por aquelas portas forem crentes de verdade. Irmãos, porque se a gente não toma uma decisão, como a Miriam falou aqui, se a gente não deixa de ser simpatizante do evangelho, Diego, a gente vem aqui só para esquentar a cadeira. A gente vem aqui só para esquentar o banco. E não é esse o chamado de Deus para as nossas vidas, não é. Às vezes o Senhor vai tirar alguém, vai levar. Assim como fez lá com os inúmeros soldados que Gideão separou, são muitos. Os covardes você pode mandar embora. E dentre os covardes, 22 mil? Restaram só 10.
Somente 10 mil. Desses 10 mil, tiraram ainda alguns outros que não eram aptos para aquela situação. Sobraram apenas 300. Com Gideão sobraram apenas 300. E sem que eles saíssem do lugar. Irmãos, a Bíblia diz que eles nem saíram do lugar. Eles só fizeram barulho. Dá para entender? Dá para entender um negócio desse? 300 contra um exército muito mais numeroso. 300 contra um exército muito mais numeroso. Eles nem saíram do lugar e a vitória foi do povo de Deus. Porque um talvez covarde, não sei, não posso afirmar que foi covardia, ouviu o chamado e atendeu. Quantos aqui escutaram o chamado do Senhor nessa noite e podem atender esse chamado? Quantos aqui podem atender ao chamado que o Senhor tem feito? Irmãos, é sério demais. Isso é sério demais, sabe por quê? Nós não temos mais tempo, não. A igreja do Senhor não tem mais tempo para ficar escolhendo quando vai, se vai, de que jeito vai. Nós não temos mais tempo para isso. Sabe por quê? Porque o Senhor está às portas. E talvez nós não tenhamos a chance que Gideão teve de ficar colocando o Senhor à prova, Mas é o Senhor mesmo? Mas o Senhor vai voltar mesmo? Mas o Senhor está comigo mesmo? Nós não temos tempo para isso. Nós não temos tempo para isso. Nós precisamos parar de esperar sentir e começar a ver. A gente precisa sair daquele lugar de eu senti que. Nós precisamos sair desse lugar da pessoa que está esperando sentir algo, para aquele que tem certeza que vai ver. Para aquele que tem certeza, quando eu me levantar, o meu filho que está nas drogas vem para Jesus. Quando eu me levantar, eu não vou esperar, não vou sentir a hora, eu vou me levantar. E quando eu me levantar, não sobre a minha palavra, mas no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, quando eu me levantar. Às vezes, irmãos, o Senhor não faz, porque a gente fica só esperando, sentindo. A hora que eu sentir, eu vou. Nós não temos mais tempo para isso. Nós precisamos nos levantar, Fábio. Precisamos nos levantar. O dia que eu me levantar, o Senhor vai restaurar a minha casa. O dia que eu me levantar, o Senhor restaura o meu casamento. O dia que eu me levantar, o Senhor traz de volta aquele que se foi. O dia que eu me levantar, Rafael, o dia que eu me levantar, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, o dia que eu me levantar, a minha vida muda. A minha vida muda. Não fica sentindo, esperando a sentir alguma coisa. O dia que você se levantar, o Senhor, Ele se move. Não importa quantos estão com você. Não importa se os que foram ficaram. Não importa se eles foram embora. Importa que à nossa frente está o Senhor. Importa que à nossa frente está o Senhor dos Exércitos. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Irmão, mas se levanta. Lembra que eu falei, cria expectativa. Cria expectativa no Senhor, porque quando nós colocamos as nossas expectativas no Senhor, nós fluímos na vontade dEle. Na vontade dEle. Quando nós colocamos as nossas expectativas, se você, nesse momento, não em mim, irmãos, não em mim. Não no pastor Eduardo, não. Se você colocar as suas expectativas no Senhor, o Senhor faz algo na sua vida agora. O Senhor tem algo para nós. O irmão falou aqui no primeiro dia de festividade, assim, algo nesse sentido, que nós deixamos de viver grandes coisas na presença do Senhor porque a gente continua fazendo as mesmas coisas de antes. Não foi isso, Alê? Foi isso que ele disse, não foi? Não continue fazendo as mesmas coisas de antes. O que o Senhor colocar no seu coração, faça. Em nome de Jesus. Porque às vezes a gente fica esperando do líder. Thalita, a gente fica esperando o líder fazer alguma coisa. A gente fica esperando o pastor fazer alguma coisa.
A gente fica esperando o irmão que está ministrando a palavra fazer alguma coisa. Mas o Senhor colocou no seu coração, Val, é porque é para você fazer, em nome de Jesus. É para você fazer. O que na sua visão falta e o Senhor tem incomodado o seu coração, é para você fazer, não é para o irmão, não é para o pastor, não é para o líder, é para você fazer. Quebre os protocolos, não espere. Faça. Eu tenho orado ao Senhor, Senhor, se mova na nossa igreja. Senhor, derrama o teu Espírito sobre todos nós, todos, sem exceção. Senhor, derrama mais uma vez, faz outra vez em nós o que o Senhor já fez muitas outras vezes. Em muitas outras situações eu tenho orado ao Senhor nesse sentido. E eu creio que se os nossos ouvidos estiverem atentos ao que o Senhor tem dito aqui neste altar, se os nossos ouvidos estiverem abertos, nós viveremos grandes coisas na presença do Senhor. Quebra os protocolos. Em nome do Senhor Jesus, quebre protocolos. Irmãos, nesses 2 dias eu ficava observando ali do fundo. E aí eu vi adolescente aqui, ó, na lateral dessa igreja intercedendo o tempo todo. Eu vi adolescentes aqui em cima desse altar, tão ativos, sabe? Tão ativos. E eu falei, Senhor, é isso. É assim. Quebra os protocolos. Continua intercedendo no culto de segunda. Continua aqui intercedendo no culto de quinta. Continua aqui intercedendo. E não importa o que o pastor vai pensar, porque você está aqui em pé intercedendo. Continua. Às vezes pela nossa liderança aqui no Círculo de Oração nós somos orientados. Quando você for interceder por alguém, rompa a barreira. Imponha as tuas mãos e ore. Quebre os protocolos. Se você adentrou por aquelas portas e você foi encontrado pelo Senhor, aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, rompa as barreiras, interceda, impõe a tua mão, ore, queira ver o milagre acontecer. Não sinta que o milagre vai acontecer. Seja o agente que faz o milagre, que provoca o milagre, que provoca o Senhor. Provoque o Senhor. Eu vou interceder. Eu vou profetizar. Eu vou ser diferença dentro da minha igreja. Antes, irmãos, antes disso, toda essa estrutura aqui, antes dos cargos eclesiásticos, o Senhor, Ele tem nos chamado para isso. Rompa, interceda, provoque o milagre. Provoque, não seja covarde. Não coloque empecilhos. Aqui não tem nenhum pobre. Aqui não tem nenhum coitado. Nenhum. Em Cristo nós somos como Ele é um em Deus. Se é branco, se é preto, se é pobre, se é homem, se é mulher, em Cristo nós somos um. E tudo que passa disso é procedência do maligno. Tudo o que passa disso é mentira do diabo, para tirar você do foco. Em Cristo Jesus nós somos. Receba isso em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Diante da Tua presença. Diante do Deus poderoso, Deus tremendo. Deus que fala conosco, que ainda fala conosco. O Senhor ainda nos chama. Deus que ainda coloca diante de nós missões para serem cumpridas. Deus que ainda requer de nós santidade, santificação todos os dias. Tu és, Senhor, Tu és. E nós não somos nada, Senhor, além de Teus servos. Além, Senhor, de pessoas que foram chamadas e que querem cumprir o Teu chamado. Faz de nós, Senhor, aquilo que queres. Coloca nas nossas mãos, Senhor. Coloca nas nossas mãos, Deus, as ferramentas necessárias, Pai, para que nós possamos cumprir o Teu querer aonde quer que o Senhor nos colocar. Seja dentro da minha casa, seja dentro do meu trabalho, seja dentro da igreja. Que a Tua vontade, Senhor, que a Tua glória, Senhor, seja manifesta através da minha vida. Que a Tua glória, Senhor, seja manifesta através de cada um de nós. Nós oramos a Ti, Senhor. Nós oramos a Ti nesse momento, Deus. Quebra as barreiras,
Põe por terra as barreiras que fazem os meus irmãos pensarem que eles são incapazes. Quebra as barreiras que fazem mulheres acharem que não são capazes de intercederem pelos seus maridos, de colocarem as mãos sobre a cabeça dos filhos, Senhor, e repreender a ação maligna. Nesse momento, Senhor, eu oro a Ti e peço, faz cair por terra toda a mentira do diabo, Senhor, que tem nos feito acreditar que entrar na igreja e ocupar um lugar basta. Que tem nos feito, Senhor, acreditar que entrar aqui e cumprir apenas o protocolo de ouvir a Tua palavra e voltar para casa do mesmo jeito. Faz cair por terra, Senhor, a mentira. Faz cair por terra, Senhor, o que é falso. Faz cair por terra, Senhor, e levanta uma igreja forte. Levanta uma igreja forte, Senhor, é o que nós oramos nesta hora, em nome do Teu Filho amado Jesus. Que o inimigo bata em retirada, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a ação do inimigo sobre a Tua igreja. Repreendemos, Senhor. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver o mundo espiritual se movendo ao nosso favor. Para que nós possamos entender que nós estamos em guerra, que nós estamos em batalha, mas que a vitória é Tua. Pelo precioso nome de Jesus, a vitória é do Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, em nome de Jesus, deseje o novo, provoque o Senhor. Senhor, nós precisamos de um milagre, a Tua igreja precisa de avivamento, Senhor. A Tua igreja precisa, como nós clamamos aqui, durante esses 2 dias, junto com os nossos adolescentes. Nós precisamos de avivamento. Aviva a Tua obra, Senhor. Nós precisamos. Para que nós não sejamos responsáveis. Para que nenhum de nós sejamos responsáveis por almas que têm se perdido. Aviva a Tua obra, Senhor. Não venha cumprir protocolo. Venha munido de armas de guerra. Se levante munido de armas de guerra. Porque os dias, irmãos, eu acredito. Os dias estão assim, se abreviando. Porque o Senhor vem. Jesus vem. Não se prega mais sobre salvação e sobre inferno, não se prega mais a respeito disso, mas isso é uma realidade. Provoque o milagre hoje, clame ao Senhor hoje, para que o Senhor nos levante, corajosamente, para que nós não sejamos responsáveis pelas almas que estão caminhando pelo inferno. Você crê nisso? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou pedir para a Miriam vir aqui me ajudar. Aleluia. Enquanto nós ministramos aqui o louvor, eu vou pedir que as irmãs do Círculo de Oração, os adolescentes que estão aqui, os jovens que estão aqui, interceda pela igreja. Interceda por alguém agora. Interceda com ousadia, com coragem. Interceda por alguém agora. O Senhor tem colocado no seu coração de orar por alguém. Ore agora. Ore, jovens, adolescentes, irmãs, movam-se, intercedam pela igreja agora. Enquanto nós oramos ao Senhor, enquanto nós elevamos a nossa adoração ao Senhor, Ele pode mover algo sobre a sua vida, Ele pode fazer algo sobre você. Você só sai daqui da mesma maneira, irmão, se você quiser. Escute, você só sai daqui na mesmice que você entrou se você quiser, porque o Senhor está aqui. Você só sai daqui com a sua cabeça baixa se você quiser. O Senhor está aqui. O Deus de milagres, o Senhor, Ele está aqui. Creia. Irmãs,
se movimente pela igreja. Vamos interceder. Vamos interceder pelas famílias. Onde estão os adolescentes? Onde estão os jovens? Interceda. Interceda. Seja movido pelo Senhor nesta hora. Seja um agente ativo do Senhor nesta hora. Ore, interceda, impõe as tuas mãos. Eu acredito que enquanto nós adoramos, enquanto nós oramos, cadeias se quebram. Enquanto nós oramos, o Senhor nos dá vitória. Enquanto nós oramos aqui, o Senhor cuida de quem está lá. Ore, interceda, impõe as tuas mãos. Impõe as tuas mãos. Alta madrugada, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se perde, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós. Senhor, só nós. Nem que seja pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar o teu chamado, não há como desprezar tua presença. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Tem cura do Senhor aqui neste lugar. Tem cura do Senhor aqui neste lugar para você. O Senhor está curando mágoas aqui neste lugar. As mágoas que te impedem de assumir o posto que o Senhor te deu. As mágoas que te impedem de ouvir o chamado do Senhor e de cumprir. As mágoas estão caindo por terra porque o Senhor tem cura para o seu coração aqui nesta noite. Recebe. Recebe. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Receba. Pode me chamar, pode me chamar. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou.
Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Aleluia. 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 Espírito Santo da verdade. Espírito Santo de Deus que está sobre nós. O Espírito Santo de Deus que move sobre nós nesta hora. Continuará movendo. Se nós não extinguirmos o Espírito Santo de Deus que move as nossas vidas neste momento, Ele continuará movendo lá na sua casa. O Espírito Santo de Deus que veio nos encontrar aqui neste lugar. O mesmo Deus que nós estamos adorando aqui neste lugar, te acompanhe para dentro da tua casa, em nome do Senhor Jesus. Não deixe o Senhor do lado de fora como de costume. Não deixe a presença do Senhor na igreja. Leve a presença do Senhor para a tua casa. Leve o discernimento que o Senhor tem derramado sobre você para dentro da tua casa. Leva a presença do Senhor para dentro da tua casa. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. 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 Aleluia. Toda a glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. As palmas é para o Senhor. Amém. Glória ao teu nome, Jesus. O Rabai Terebiandarabaha. Glória para ti, Senhor. Toda glória para ti, Senhor. Toda glória para ti. Toda glória para ti, Senhor. Toda glória para ti. Oh, aleluia. 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 Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia, glória a Deus. Também quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que nós não sairemos daqui da mesma maneira. Ontem, sexta-feira, saímos diferente. Ontem também. Todos os dias. Porque Deus tem ministrado sobre as nossas vidas. E nós temos tomado consciências realmente daquilo que Deus quer em nós. Amém? E a boa obra que Ele começou, Ele ainda não terminou. Amém? A Bíblia diz que a cada dia Ele nos aperfeiçoa, até chegarmos à estatura desse varão perfeito, desejado por Ele. E precisamos chegar a essa estatura perfeita, porque os dias que a Bíblia diz que virão, são dias difíceis, são dias trabalhosos. Mas aquele que Deus está aperfeiçoando a boa obra, e Ele está deixando ser moldado, Ele resistirá a esses dias, Ele passará por esses dias, glorificando e exaltando o Rei da Glória. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Amém? Eu sei que o seu coração está alegre. Amém? Continue servindo ao Senhor com uma alegria. Amém? O pastor tem avisado aqui. Amanhã nós temos oração, como já foi ministrado, temos culto quinta-feira. Sábado nós não teremos culto porque antecede a nossa Santa Ceia. No domingo pela manhã também não temos aqui nenhum trabalho, mas na viração do dia, às 6 horas ou às 18 horas, estaremos aqui orando a Deus, buscando ao Senhor e ceando. Amém? Então não se esqueça, domingo que vem, Santa Ceia do Senhor, o culto começa às 18 horas. Então oremos. Pai amado,
Nós te glorificamos uma vez mais e te agradecemos pela oportunidade que novamente nos deu nesta noite de sairmos dos nossos lares, ó Deus, e virmos a tua casa, a tua igreja, ó Deus, glorificarmos o teu santo nome, louvando, ó Deus, engrandecendo ao Senhor e também recebendo a tua palavra que o Senhor tem dado a nós nessa noite, e não somente a nós que estamos nesses átrios, mas aqueles que, aleluia, Jesus querido, nas suas casas puderam, ó Deus, ouvir a tua palavra, puderam, ó Deus, aleluia, participar também desse momento maravilhoso. Pai bendito, continue abençoando os teus filhos, a tua igreja, a tua noiva, a eclésia que o Senhor tem eleito e escolhido, Senhor da glória. Eu também oro, Deus, pelos aqueles que nessa noite não puderam comparecer, aleluia, algum impedimento houve, mas que o Senhor continue, ó Deus, aleluia, agindo e trabalhando sobre a vida dele. Pai amado, desde uma semana de bênção, uma semana de vitória, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Todos estendam suas mãos para cá. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo permaneça com essa igreja hoje, para todo sempre e eternamente. Todos digam amém, Jesus. Está terminado em nome de Jesus.